Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O nosso texto da meditação de hoje está lá em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler juntos. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava o seu tributo ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Amados, a partir desse texto, nós podemos refletir um pouquinho sobre como nós fazemos nossas escolhas, sobre como nós tomamos nossas decisões. Quando nós olhamos para esse texto, né, e eu vou contextualizar um pouquinho para você entender o que está acontecendo, né? O texto, ele mostra que a partir da divisão do reino, né, nós temos aí já um período onde o reino está dividido. Tanto que nós temos aí Jorão como rei de Israel, nós temos Josafá como rei de Judá e temos aí o rei de Edom que termina entrando nessa história também. Tá? Então esse é um momento aí onde o reino já estava dividido, ou seja, um momento posterior a Salomão. Tá? Então, o reino está dividido e o que aconteceu aí nessa história? Os moabitas, eles pagavam tributo, ou seja, eles pagavam impostos a Israel. Só que quando Acabe morre, os moabitas veem aí, nesse momento, uma oportunidade de repente, se levantar contra Israel e se libertar desses impostos que eles pagavam. Só que quando eles tentam se rebelar, o que acontece? O rei de Israel, percebendo aí esse levante, ele começa a perceber, opa, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. E o que ele faz? Imediatamente ele começa a pensar em uma estratégia, ou seja, eu preciso guerrear contra eles e impedir que eles se livrem aí desses impostos que pagam para nós. E então o rei de Israel, Jorão, ele pede a ajuda de Josafá, que é o rei de Judá, e eles também contam com a ajuda do rei de Edom. E eles começam aí a seguir, né, para rumo à guerra contra Moabe. O texto ele deixa claro que não houve uma consulta a Deus antes dessa tomada de decisão. Então, essa foi uma decisão que Jorão tomou. Ele simplesmente, diante daquela situação, ele percebeu, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso perder tempo, porque senão eles vão vir contra nós, eles vão se rebelar e eu não vou ter mais o que fazer. E aí eu vou perder, né, esses impostos que eles pagam para nós. Então, o que Jorão faz? Ele toma uma decisão. Então, eu preciso fortalecer meus exércitos, eu preciso fazer alianças com outros, a fim de que eu consiga vencer os moabitas e mantê-los sob meu domínio. E é isso que ele faz, contando com a ajuda de Josafá e do rei de Edom. Só que é exatamente esse momento que nós precisamos compreender que eles não consultam a Deus antes de partir para a guerra. Eles consultam a Deus quando eles já estão rumando para a guerra. E isso me chama a atenção porque é exatamente quando eles estão aí no caminho, né? Ou seja, o texto diz que quando eles estão a 7 dias de marcha, ou seja, eles já estão caminhando aí para a guerra,
Quando eles estão nesses 7 dias ali, rumando nessa direção, começa a faltar água, né, para o exército, começa a faltar água para o gado, e eles começam a perceber, opa, será que foi a melhor decisão? E aí, então, eles decidem consultar a Deus, e aí, então, eles vão consultar o profeta Eliseu. No desfecho desse episódio, a gente vai ver que o profeta, né, ele fala com Deus e Deus se revela, né, e fala que vai entregar os moabitas na mão deles. E nesse caso, os moabitas de fato são derrotados. Mas perceba, eles tomaram uma decisão primeiro e depois eles pensaram em consultar a Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Como você toma suas decisões? Primeiro você decide e depois você consulta a Deus, ou primeiro você busca a orientação de Deus e aí então você toma a sua decisão? Essa ordem, irmãos, ela pode ser muito decisiva, ela é muito decisiva nas nossas vidas, né? Então, é muito importante que quando nós temos decisões a tomar, nós busquemos a orientação de Deus. É importante que nesse primeiro momento a gente já busque uma orientação, o conselho de Deus, porque nós precisamos entender que a nossa visão é limitada. Talvez naquele momento Jorão julgou que era a melhor decisão, mas talvez, né, para nós muitas vezes não seja, né? E naquele momento ele partiu para a guerra, né? E Deus realmente entregou os moabitas na mão deles. Mas perceba, quantas vezes nós tomamos decisões e só depois que nós estamos com essas decisões já em andamento, nós resolvemos consultar a Deus e aí de repente Deus nos fala algo diferente, Deus nos mostra que nós não tomamos a melhor decisão e a gente diz, poxa, eu deveria ter consultado a Deus antes. Então, isso é algo importante para que a gente reflita sobre como nós decidimos as coisas na nossa vida. Isso, o fato de nós não consultarmos a Deus pode nos colocar em perigo em muitas situações da vida. Então, é fundamental que nós consultemos a Deus antes. Então, se você está num momento decisivo da tua vida, se tem alguma decisão que você julga importante, né, que é importante para você, não deixe de consultar a Deus. Não se apresse. Porque às vezes nas pressões, nas tensões ali de ter que tomar um posicionamento, você se apressa em decidir sem a orientação de Deus e de repente você toma a pior decisão que poderia ter tomado. Então, diante de uma decisão, recorra a Deus, ore, busque a Deus em oração, na palavra de Deus, né? E certamente o Senhor vai te orientar, certamente o Senhor vai te mostrar qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma de você conduzir as situações. Então busque o conselho de Deus, para que de repente você não se encontre diante de uma situação e diga, poxa, eu deveria ter buscado a Deus antes, né? Eu tomei a decisão errada, eu tomei a decisão baseada nos impulsos, né, na obstinação do meu coração. Tenha cuidado com isso, amado. Se o teu coração está obstinado em relação a alguma coisa, tenha muito cuidado com isso, porque o nosso coração ele é enganoso. Muitas vezes nós achamos que estamos tomando a decisão mais correta, que estamos fazendo as coisas da melhor forma, mas não estamos. Então, o melhor conselheiro é o Senhor. Ele tem as melhores respostas, ele tem as melhores soluções para mim e para você. Então, diante de decisões, busque o conselho de Deus. Certamente o Senhor ele vai falar com você. Ele vai falar, ele vai deixar muito claro a orientação dele. Mas é preciso que você esteja atento. Se você quer uma resposta de Deus, então busque a presença de Deus em oração. Busque a palavra, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. De repente, naquele momento que você está ali angustiado com aquela decisão que você precisa tomar, você lê um texto bíblico e Deus deixa muito claro ali o que você tem que fazer. Né? De que maneira você tem que conduzir essa decisão na tua vida. Então, busque o conselho de Deus, busque essa orientação do Senhor, a fim de que você possa conduzir as coisas em conformidade com Deus, e não conduzido pelas suas emoções, simplesmente não conduzido pela obstinação do teu coração. Muitas vezes a obstinação do nosso coração nos leva a caminhos de perdição, nos leva a caminhos de destruição. Né? Porque o nosso coração, ele se conduz de uma forma, ele quer as coisas de uma determinada forma, que muitas vezes estão completamente avessas àquilo que Deus pensa, àquilo que Deus deseja e àquilo que é o melhor para nós. Lembre disso, a nossa visão, ela é parcial sobre as coisas. Nós conseguimos enxergar algumas perspectivas, mas não conseguimos enxergar todas. Mas o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus que é capaz de enxergar todas as perspectivas, de ter essa visão global, de enxergar todas as coisas. Então ele certamente consegue ter a melhor visão, a melhor compreensão, o melhor discernimento sobre aquilo que deve ser feito, sobre a decisão que deve ser tomada. Então lembre disso, o Senhor é o nosso melhor conselheiro. Então antes de ir à guerra, busque o conselho de Deus,
Busque a presença de Deus e certamente Ele vai te orientar em como proceder em todas as áreas da sua vida. Que Deus em Cristo os abençoe, dê uma semana cheia de graça, de sabedoria, de discernimento. Em nome de Jesus. Até mais.